Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar como você pode optimizar e melhorar o desempenho do seu projeto usando a ferramenta de nível de detalhe, o Load Mesh. Essa é uma ferramenta nativa do Unity 6 e para esse tutorial, pessoal, eu vou utilizar um dos meus projetos de estudo utilizando o Unity 6.3 versão LTS. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta e as suas limitações, eu vou deixar o link na descrição. Mas vamos lá. Para quem acompanha o canal, já viu esse meu projeto de estudo. Ele é uma cena bem simples, utilizando o pacote de piratas da Synth Studio. Eu vou começar, pessoal, adicionando alguma vegetação à minha cena, para a gente aumentar um pouquinho a quantidade de objetos para renderizar. Eu vou começar aqui nos meus piratas, eu vou pegar prefab de ambiente, que tem algumas vegetações aqui. Vou pegar uma palmeira. Eu vou pegar apenas um modelo, tá, gente? Vou pegar essa palmeira 2. Acho que ela fica bem aqui. Combina bem com esse cenário aqui, com essa pequena ilha. Vou duplicar Game Object algumas vezes. Dar a posição. Rotação rapidamente. Cara, aqui o primeiro para cá. Eu acho que tá bom em game status. A gente já consegue ver aqui a quantidade de triângulos que a cena tem. Se eu desligar esses game objects, caiu para 118. Não marca bem esse número, tá, gente? Com ele ligado, 130. Pessoal, a escala aqui é pequena. Eu só quero demonstrar a ferramenta para vocês. Tenha isso em mente, né? No meu projeto, isso não vai trazer nenhum grande impacto. Mas aí no seu projeto, com centenas de árvores, com certeza isso vai aumentar muito o impacto. E o que faz a ferramenta de nível de detalhe? Pessoal, ela substitui o seu modelo por um mais simples à medida que a câmera se distancia de um objeto automaticamente, assim reduzindo o número de polígonos, aumentando a eficiência. E agora a Unity 6 pode criar LODs de malha diretamente no editor, com a ferramenta de Load Mesh. Basta você encontrar o modelo desejado, Palm Tree, você encontra um modelo aqui que você quer optimizar. E aqui você pode ver, pessoal, tem uma pequena descrição, né? O modelo, quantidade de vértices e a quantidade de triângulos. Basta você vir aqui no objeto raiz, no modelo mesmo, onde você tem aqui o Game Object. Você vai encontrar essa opção aqui, Load Mesh, e pede a Unity gerar os Load Mesh. Basta você clicar na ferramenta. Não precisa mexer aqui, tá, pessoal? Uma demonstração bem simples. Clique em aplicar. E quando você faz isso, aparentemente o modelo não muda nada. Porém, quando você vier na malha do modelo, você vai perceber que apareceu um iconezinho. E aqui você consegue verificar a simplificação da malha. E dessa forma, olha ali o número de vértices, o número de triângulos diminuindo. Os vértices continuam, mas a quantidade de triângulos diminui. Bem legal, né, gente? E aí você pode estar se perguntando, por que utilizar esse método e não um load group? É simples, pessoal, porque o load group
apesar das limitações aqui do Load Mesh, um Load Group, deixa eu criar um objeto branco aqui, vamos adicionar um Load Group. O que acontece no Load Group, pessoal? Você vai precisar ter esse mesmo modelo com a quantidade de triângulos já reduzida. Então você precisaria pegar esse modelo aqui, mandar para um editor de 3D ou alguma ferramenta para reduzir a quantidade de triângulos, depois importar novamente para Unity e selecionar aqui, pessoal, a versão reduzida. Então é como se eu pegasse aqui esse Palm, deixa eu criar um novo Palm aqui, 3, colocar aqui de baixo, por exemplo, né? Aqui a gente tem 2, criar mais 2 cópias. E aqui, pessoal, você vem adicionando, por exemplo, e colocaria as versões reduzidas separadamente. E aí você ajusta, né, a diferença aqui do LOD que você quer configurar, recalcula os seus limites e assim por diante. Dessa forma aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, você não precisa fazer nada disso. É claro que, mais uma vez, pessoal, tem as suas limitações, mas dá para usar em bastante casos. Então aqui o que acontece? Uma vez que você já criou o seu modelo com o Load Mesh, a gente precisa configurar aqui o nosso editor para que isso aqui funcione, porque ele funciona baseado na distância da câmera. Eu vou dar um play rapidinho aqui no meu projeto. Eu estou utilizando um Cine Machine, a distância de 14. Na hora que eu der um play, você pode ver aqui a quantidade de vértices. Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço. Assim vocês vão conseguir ver bem. A gente está aqui, personagem movimentando aqui pelo meu cenário. Ok? Sem problema nenhum. Olha aqui a contagem de triângulos, tá? 133 mil. Vou pegar minha câmera e vou distanciar ela agora aqui do meu modelo. Então o que acontece? O LOD, para fazer com que isso diminua. Tá? Porém, do jeito que a gente fez aqui, ó, olha só a distância aqui que a gente está. Marca bem aqui. Eu vou colocar como 100. Então a gente continua. Diminuiu a contagem para 58 mil. É bastante. Mas aqui, pessoal, ainda não está fazendo muito efeito. Apesar de estar configurado aqui, a gente precisa fazer um segundo passo. Agora a gente precisa vir aqui em Edit, Project Settings, e precisa fazer a configuração em Quality. E se você está curtindo o vídeo até aqui, me dê essa forcinha, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos. Dessa forma, o YouTube entende que esse vídeo teve alguma relevância para você e apresenta ele para mais pessoas, fazendo esse vídeo chegar mais longe, ajudando o canal a crescer. E se você ainda não é um inscrito, aproveite, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Ok, pessoal, de volta aqui no projeto. Aqui na opção, tá vendo, pessoal, de nível de detalhe, onde nós temos aqui, ó, Mesh Load Threshold. Essa opção aqui, pessoal, é que a gente vai precisar configurar para que o nosso nível de detalhe comece a atuar. Eu vou pegar aqui, gente, como referência a distância da minha câmera, 14. Vou colocar aqui como 15. Vou fechar. E agora vocês lembram aqui, ó, nossa contagem de triângulos? Quando a câmera chegou em 100, ela ficou por volta de 58,2, por aí. Eu vou dar um play agora. E agora aqui de novo, ó, na nossa distância da câmera, eu vou aumentar aqui, eu vou colocar em 100 direto. E olha só aqui, pessoal, olha a diferença. Caiu para 53,6.
Agora imagina você aí no seu projeto, onde você tem uma grande floresta ou uma cidade com diversos prédios, em que você acaba renderizando tudo isso junto. Olha o impacto que isso vai trazer para a sua cena, melhorando a eficiência, consequentemente a performance. Vou pegar aqui e aproximar novamente, ó. Você consegue ver o modelo. Ele vai simplificando à medida que a câmera se distancia. E dependendo do valor que você colocar aqui, ó, pegar aqui de novo, Project Settings, e você coloca aqui. Quanto menor, mais próximo. Vou colocar aqui como 2. Você vai precisar distanciar muito mais para que ele faça efeito. O modelo ele demora mais para simplificar. Bem legal, né, pessoal? Vamos deixar até um pouquinho mais expressivo. Vou pegar esses Game Objects, colocar ele em Empty Parent. Eu vou aproveitar, eu vou duplicar esses Game Objects algumas vezes aqui para aumentar o número de triângulos na nossa cena. Deixa eu posicionar um pouco melhor a minha câmera. Eu acho que eu fiz errado aqui. Eu vou aproveitar, eu vou voltar. Deixa eu fazer um back aqui rapidinho. Vamos fazer de novo. Eu vou posicionar aqui, pessoal, só para dar a impressão que tem um conjunto a mais de palmeiras, para a gente poder aumentar a contagem dos triângulos. Mais um play para a gente poder testar e ver o impacto disso na quantidade de triângulos da cena. Conferir aqui no meu Project Settings. Ok. Vamos vir agora no Cine Machine. Vamos distanciar mais um pouco. A gente pode ver ali, ó, os objetos simplificando. E mais uma vez, a nossa contagem de polígonos diminuindo, a quantidade de triângulos. E dessa forma, pessoal, você vai otimizando a sua cena. No meu caso aqui, como a visão é praticamente um top-down, não aparece muito bem essa performance. Não vai mudar muita coisa aqui no FPS no meu projeto. Mas aí, se você estiver fazendo um projeto de FPS ou qualquer outra coisa que envolva uma grande quantidade de geometrias, você pode aumentar a performance do seu projeto de uma forma rápida e bem simples. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado. E se você curtiu o nosso conteúdo, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos e dê essa forcinha aí para fortalecer o canal. E se você está chegando agora, aproveite, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Aproveite para conferir os outros vídeos do canal ou acompanhar as nossas gameplay do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima!